Olá, nós estamos aqui hoje com mais um episódio do Séries que Ensinam e hoje a gente vai falar sobre uma série de televisão britânica, ontológica, ficção científica. I don't want to set the world on fire. É Black Mirror, gente, né? Os temas aí de Black Mirror quase sempre são meio obscuros, satíricos, né? Mas é sempre uma análise da sociedade, é sempre uma listagem assim de consequências imprevistas do uso das novas tecnologias na nossa vida. O legal dessa série é que os episódios são autônomos, não tem nenhum cliffhanger no final, não tem nenhum gancho. A história começa, se desenvolve e termina em cada um dos episódios. E quase sempre elas passam ou num presente que é completamente alternativo ou num futuro muito próximo, né? Bem, ela começou a ser transmitida no Reino Unido em 2011 e foi, assim, um grande, grande sucesso. A Netflix comprou aqui no Brasil, a gente conseguiu ver todos os episódios das temporadas, né, até a quinta temporada, pela plataforma da Netflix. E justamente sobre o conteúdo e a estrutura dessa série, o Charlie Brooker, né, que é o criador da série, ele diz que faz questão que cada episódio tenha um cenário diferente, personagens diferentes, uma realidade diferente, mas que no fundo, todos os episódios eles têm em comum que é a forma como a gente vive agora, né? Ou a forma como a gente pode estar vivendo daqui a 10 minutos se a gente tomar certas decisões em nossa vida, enfim. Então, hoje a gente vai falar bastante de Black Mirror e para isso a gente também tem uma convidada super especial. Hoje a gente tem a professora Cristiane Moreira, do curso de Psicologia. Bem-vinda! Quero já de imediato te agradecer pelo tempo, pela disposição para bater um papo aqui com a gente. E aí, assim, queria começar perguntando, professora, de uma maneira geral, por que você começou a assistir Black Mirror? Você viu assim de primeira ou foi alguém que falou, nossa, veja, né? Tem tudo a ver com algumas coisas de psicologia. Você leu a resenha de algum crítico? Como é que foi assim o primeiro contato? Você lembra? Então, assisti na sequência, né? Não lembro exatamente se foi uma indicação, como eu tive acesso à série, porque eu estudo a relação da produção de subjetividade, das tecnologias, com o desenvolvimento humano, com as nossas relações interpessoais, com a sociedade em geral, né? É um meu grande tema de estudo na psicologia. Então, tem um grupo de pesquisa que faz essas discussões e a gente já vem trazendo algumas problemáticas aí já desde 2014 aqui na universidade. O primeiro episódio da série era a cara da discussão que a gente fazia naquele momento, que a gente pensava a visibilidade, Facebook, né, a necessidade de uma certa aprovação do outro por meio das curtidas, quando vem aquele episódio que ela precisa, né, das curtidas e de um engajamento para conseguir ter acesso ao condomínio, né, ele veio redondo para a nossa discussão. E eu me lembro que a gente trabalhou numa Semana da Saúde na Boêmia, com vários funcionários da Boêmia. Foi uma discussão muito positiva, né? A série tem esse aspecto interessante, porque a gente consegue discutir questões da academia de maneira muito acessível com um público diverso, porque, embora não exatamente a nossa realidade, ela dá sinais, né, muito próximos de tecnologias que vão fazer parte do nosso cotidiano com muita intensidade, algumas inclusive já presentes, né? Então é uma discussão fácil da gente levar para fora dos muros da academia. É verdade. Esse episódio que você falou dos cliques lá em rede social para ter aprovação, né? É interessante porque a gente também usa muito no curso de comunicação quando a gente fala sobre rede social, redes de sociabilidade. Então a gente começa a perceber, tá vendo, gente? Ó, vocês que estão aqui assistindo o episódio, como que comunicação e psicologia têm aí vários pontos em comuns, né? São áreas transdisciplinares, assim, tem vários intercruzamentos que são interessantes. Mas, assim, o foco, né, que eu queria trazer pra gente hoje é o episódio do Urso Branco, White Bear, né, em inglês. Gente, eu não sei, eu espero que todo mundo que tá assistindo esse episódio tenha visto já. E imagina você acordar e você não saber onde você está ou quem você é. Só isso já é assustador. Agora, imagina, né, você sair daquele estado, né, de sonolência e perceber
que tem várias pessoas te perseguindo, que a sua vida corre perigo, né? E que todo mundo o tempo todo tá te fotografando, tá te filmando. Gente, esse episódio é considerado um dos episódios assim mais perturbadores da série, né? Tem uma atmosfera de tensão que vai do início ao final, muitas dúvidas assim ao longo da cena. E aí acho que a gente já pode dar spoiler, né? Mas o final, né, ele também é bastante surpreendente quando ela entende que é uma questão de punição. Então, quando a protagonista percebe que está sendo punida por um crime. Tem muita cena de ação, de perseguição, mas assim, professora, o que eu queria focar nesse momento é de que maneira que a psicologia pode explicar uma coisa que me chama muita atenção assim nesse episódio, essa necessidade de observar o outro em sofrimento, né? Observar o outro numa situação de perigo. Parece uma comparação boba, mas eu fico pensando assim: quando tem um acidente na estrada, as pessoas passam devagarzinho para ver, e às vezes o engarrafamento não é nem por conta do acidente, mas é por conta das pessoas curiosas que querem ver que tipo de acidente foi e tal. E na série, as pessoas ao redor da protagonista estão sempre com câmeras de celular, né? É um espetáculo que está acontecendo ali. E aí eu queria entender assim, de que forma que a psicologia explica essa vontade de ver o outro? De ver o sofrimento do outro, né? A gente está falando de uma espetacularização da violência. E não é uma analogia ruim a que você faz comparar para ver o acidente, né? Ou os programas de televisão que mostram detalhes, ou quando acontece um acidente, ou mesmo a tragédia em Petrópolis, que circulavam aqueles vídeos horríveis com corpos, né? Com detalhes que não era para ninguém querer ver, né? Não. E sem falar o desrespeito que é com a memória, com a família, com tantas questões que atravessam aí, que desumanizam, né? E agora eu estou me recordando da questão com as escolas, né? Do episódio de violência nas escolas, e que teve uma medida que foi muito interessante, que talvez um sinal para as mídias repensarem sobre essas divulgações, de não divulgar cenas, né? Não divulgar o autor, e como isso pode auxiliar a não ter repetições, né? Porque tem um momento... ao longo da humanidade, as pessoas cultuam, né? Tem um certo prazer aí em assistir as cenas de tortura. A gente pode pensar nos reality shows também, Big Brother Brasil, né? É um ritual de tortura. As pessoas não vão assistir um programa para torcer pelas pessoas que elas desejam, né? Elas vão assistir o programa para votar para eliminar alguém, né? E o programa só é interessante se alguém for odiado, né? Essa última edição, que ninguém ficou muito contente com a edição, né? Que parece que teve, inclusive, números de audiência baixíssima, é porque não teve uma desgraça, né? Ninguém virou alvo de cancelamento. Se as pessoas são tranquilas, convivem bem, isso parece que interessa muito pouco, né? Então tem um culto à violência, e acho que a gente pode pensar na questão de uma justiça que, na verdade, está mascarando vingança, né? É uma separação aí entre eu e o outro, né? Esse episódio faz esse marco de maneira interessante, né? Você inicia o episódio solidário, né? De maneira empática com ela, que desespero é essa situação. Quando você começa a contar, você começa assim, né? Olha, imagina você acordar sem memória, né? As pessoas estão te filmando, estão te perseguindo. E aí a gente começa muito solidário com essa mulher assistir. De repente, aquela guinada, né? De que, olha, essa mulher é uma pessoa que filmou o assassinato de uma criança, que foi cúmplice. E aí essa mulher sai desse lugar humano, desse lugar que eu empatizo, e ela vai para um lugar que eu rechaço e que eu entendo que eu devo punir. Né? Vai para um outro momento, né? Então, a gente está destruindo o episódio, se alguém não viu, né? Espero que assistam antes, mas quando ela vai para esse outro momento, a postura do espectador, e todos são espectadores, né? Porque eles filmam, o nome do lugar já é uma ironia, né? O Parque da Justiça, né? E a justiça é feita como um grande ritual de tortura, onde as pessoas têm prazer, né? O experimento do prazer. Tem um momento que a pessoa que está apresentando fala que a regra é se divertir. E se divertir significa assistir todo aquele sofrimento, né?
E a gente faz isso no momento em que a gente se separa do outro, coloca o outro como diferente, o outro como alguém, né, que merece uma certa punição e que isso de alguma maneira apazigua a nossa necessidade de justiça. Eu acho que na série caminha um pouco nesse sentido. E sobre essa questão da espetacularização da violência, não é muito, né, o foco aqui em Black Mirror, mas já que a gente tocou nesse assunto, eu também soube, gente, não sei se vocês acompanharam isso, que o Linha Direta vai voltar na Rede Globo. E o primeiro episódio foi sobre Eloá, né? Que foi um grande caso de espetacularização da violência também. Então a gente acaba concluindo que, de alguma maneira, é interessante para os meios de comunicação trazer esse tipo de assunto, né? É interessante em questão de audiência, em questão de engajamento, de clique, quando é no digital. Mas ainda sobre a série, tem uma questão ali que nesse episódio do Urso Branco que também é interessante, que é sobre a memória, né? Então ela acorda, ela não lembra quem ela é, ela passa por um processo ao final do dia, justamente para esquecer aquilo tudo. E aí eu acho que a psicologia também se faz presente, né? Alguém ali pensou, não, vamos trabalhar a memória. Por quê? Porque se ela dormisse e acordasse sabendo que estava sendo punida, que seria mais um dia de perseguição, é bem diferente de não ter memória individual e não saber o que está acontecendo, né? Então, a gente pode concluir, não sei se você concorda, que a ideia deles também de punição tem a ver com perda de memória. Acho que tem a ver com ela experimentar o que a menina experimentou, né? O medo, o não saber o que vai acontecer, me parece, né? Tem algumas coisas que ficam dúbias, a gente não entende muito bem se acontece todo dia, porque tem um calendário que ele marca no final, então parece que a coisa ali, todo dia tem o mesmo espetáculo, né? Que ela é alvo desse espetáculo. Mas me parece que a ideia é essa, experimentar, né? A vingança seria quase olho por olho, dente por dente, né? Então, experimentar o que a menina poderia ter experimentado sem saber o que aconteceu. A série joga muito com a ideia da memória, potencializar a memória, apagar algumas memórias, resetar, né? A série em outros episódios também joga muito com isso. Até que ponto, né, ela constrói todo dia, né? Parece um episódio só, mas todo dia a princípio, porque eles montam toda uma cena. Quando ela acorda, tem os medicamentos espalhados, parece que ela tentou suicídio, ela não entende muito bem o que está acontecendo, não sabe onde ela está. Aí tem a foto do casal com a criança, que por um momento ela pensa que é filha dela. Então, acho que todo o cenário foi montado para causar mais sofrimento, né? Se você imagina que a sua filha, que dor é essa não tê-la aqui, né? Olha o que você fez, né? Então, de alguma forma, me parece que foi nesse intuito que eles fizeram a memória, porque é como se ela experimentasse todo dia novamente, né? Ela experimenta do zero, ela não sabe o que vai acontecer quando ela acorda. Então, parte do sofrimento está nisso, né? Das reações, do desespero. Tem os personagens que eles colocam ali para intensificar isso, que ajudam e depois vai tentar machucá-la com uma furadeira, né? Então, tem umas cenas que são bem intensas e sempre aparecendo essas pessoas filmando, que é algo que a gente tem feito hoje com muito mais intensidade. Aí tem tudo a ver com as redes sociais, como você falou, né? Então eu tiro foto, eu faço vídeo antes de prestar socorro. A gente tem isso em relação aos acidentes, quando acontece, né? As pessoas se aglomeram mais para registrar a cena, para poder compartilhar, do que primeiro prestar qualquer tipo de socorro, né? É interessante, porque nós temos na comunicação um autor que fala que nós vivemos numa sociedade mediada por imagem. É o Guy Debord, né, um pensador francês. E aí, acho que vem mesmo a calhar esse pensamento de que com as redes sociais, essa constituição da realidade por mediação de imagens, ela está cada vez mais presente, né? Mas eu queria focar, assim, ainda um pouquinho na última cena, que é a cena do julgamento, né? Como se fosse, sei lá, o julgamento. Tem um apresentador do espetáculo, ele mostra, né, para essa protagonista a história dela, o público está lá como se fosse um teatro, né? Assistindo em silêncio, e aí eles revelam para ela, né, que ela raptou uma criança e tal, e que o corpo foi encontrado queimado, enrolado, enfim. E aí, uma coisa que me chama muita atenção é que ela é colocada numa redoma
que me fez e é transportada pela cidade. Não sei se essa imagem está nítida para vocês aí que estão com a gente aqui assistindo o episódio, né? Mas e aí isso me lembra até o carro do Papa, que é aquele carro, né, que o Papa por muito tempo andava. Eu acho que, e aí eu queria ouvir a tua opinião, né, que é um preciosismo, é a cereja do bolo. Porque, assim, não é só eu puni-la, essa punição e, né, e ela ser execrada, isso tem que acontecer na esfera pública. Né? Isso não pode acontecer dentro de um tribunal de justiça, ela não pode ir de um tribunal de justiça diretamente para um presídio, ela tem que estar à mostra, né, ao público. E aí a gente fica pensando nas formas de punição, né, que a gente tem hoje. Nesses casos mais emblemáticos, como o da Elisa Samud, da própria Eloá, né, enfim, todos esses casos que aparecem, principalmente com as crianças, como que também a mídia acompanha o julgamento, né? Então, os jornalistas eles entram ao vivo, mostrando o julgamento, às vezes até exercendo algum tipo de influência na opinião pública, né? Para emitir um julgamento de valor sobre aquilo. Então, assim, eu queria ouvir a tua opinião sobre essa cena final, né? E essa questão dela mesmo sendo punida como foi horrendamente, ainda assim ela tem que estar naquela redoma transparente e como se fosse um objeto ser transportada pela cidade para voltar para aquela casa e reiniciar tudo no dia seguinte. E não sei se você vai lembrar com detalhe, mas é incitado que eles gritem, né? Ela precisa saber que vocês estão aqui. Gritem. De alguma maneira, o público tem que participar disso, né? Como você muito bem colocou. A questão não é... Por isso a questão entre justiça e vingança, né? A questão não é justiça. A questão não é um processo legal. A questão não é ressocialização ou mesmo punição. A questão é a humilhação, a desumanização, né? Causar dor. E que a gente vê também muitos crimes associados, como a gente tem notícias em cima até de fake news, né, de pessoas que foram linchadas, que foram agredidas, tiveram casa quebrada, né, em razão do público acreditar em algo que foi dito, né, que vai aumentar cada vez mais. A gente, mesmo com legislação, a gente sabe que manipulação de vídeo, de imagem, está cada vez mais fácil de fazer e colocam as pessoas em situações muito mais complicadas. Então, concordo contigo, essa ideia de que a punição tem que ser pública, né? Tem que alcançar e, sim, mobiliza bastante a opinião pública de forma a interferir no judiciário, né? Essa mobilização, muitas vezes, é positiva. A gente consegue mudança de legislação, novas legislações em cima de movimentos sociais, mas não é disso que a gente fala quando a gente fala da questão criminal especialmente, né? Que é o local em que a gente desumaniza mais fácil o outro, né? Coloca o outro... Porque onde somos melhores do que essa pessoa, não diminuindo o crime da personagem, né? Mas onde somos melhores, nós causamos essa tortura diariamente, né? Onde que somos mais humanos, mais corretos, o que está acontecendo nesse cenário que a gente consegue se separar tanto dela assim, né? Agora sim, eu fico. Acho que uma reflexão também interessante que a gente pode fazer é que como é que fica o telespectador, a audiência, né? Saindo assim um pouquinho da narrativa do White Bear, mas pensando na pessoa, no usuário que está lá na plataforma da Netflix assistindo aos episódios. Porque eu fico pensando assim, que efeitos a série pode provocar na audiência? Isso é bastante polêmico, pelo menos para nós da comunicação, né? Porque, por exemplo, a gente tem episódios como esse o medo de julgamento social, por exemplo, né? A gente tem o episódio do hino nacional, Cala a Boca e Dança, Raiva e Ódio, que podem ser manipulados, como é esse que a gente está falando do White Bear, ok, Odiados pela Nação, que é outro episódio, que tratam disso. Então, assim, eu tô falando de medo de julgamento social, eu estou falando de ódio, eu tô falando de raiva, eu tô falando de solidão, recusem aceitar a morte, que tem aquele episódio do Volto Já também. E aí, assim, são sempre assuntos muito tensos e complexos, né? Particularmente você, né, nos teus estudos, assim,
Você acredita que haja algum tipo de efeito em cima da audiência? Acredito que são efeitos diferentes. Tem pessoas que se reconhecem com certo incômodo, falam, nossa, isso fala da gente, né? Então, dependendo do ambiente que a gente trabalha com a série, que promove uma discussão, algumas pessoas conseguem fácil reconhecer um funcionamento social e dizer, olha, isso está mais próximo do que parece. De alguma forma, isso está falando da gente, né? Está falando de como funcionamos, de como nos afetamos, né? Dos nossos princípios. Mas algumas pessoas vêm como entretenimento. O que eu acho interessante é que é sempre perturbador. Então, em algum nível gera incômodo. Você não assiste um episódio desse e sai sereno. Em algum nível aquilo vai gerar, tem uma provocação, não sei se vai sempre alcançar uma grande reflexão ou se vai incitar em algumas pessoas também isso, né? Você estava falando da questão de Eloá, eu lembrei do ônibus 174. Quando a gente fala desse episódio, as pessoas tendem a lembrar onde estavam no dia, porque foi transmitido o dia inteiro. Foi exaustivo aquilo, né? E teve aquele final trágico conforme a gente bem conhece. E isso atrai. Sempre que tem violência, que tem sofrimento, de alguma maneira atrai, né? Ou para eu me separar daquela cena, me sentir diferente daquela cena, ou porque eu vibro e eu sinto prazer com aquilo que está acontecendo, porque eu desumanizo o outro de alguma forma, ou porque eu me sinto melhor do que o outro, porque eu não estou vivendo por aquilo, né? Dá um certo alívio não estar vivendo a mesma situação. Mas a mídia acaba explorando porque funciona. E hoje, se antes a gente dependia das grandes mídias para ter acesso a conteúdo, hoje isso já caiu por terra há muito tempo, né? Nós produzimos conteúdo com pouca tecnologia, né? Cada um com seu celular mediano, acesso razoável à internet, vai produzir os vídeos, que vão ser viralizados, com muito menos crivo, inclusive, mais difícil de responsabilizar. E aí a gente tem acesso a conteúdos também, né, que expõem muito mais. Eu me lembrei ela grava a cena do crime, né? Enquanto o noivo executa, ela grava a cena do crime, que também tem sido recorrente, né? O próprio agressor grava. Sim, nossa, quantos casos a gente tem visto isso, né? Do próprio meliante, do próprio agressor filmar, filma o estupro, filma o roubo, filma o sequestro. Eu acho, agora opinião pessoal minha, que isso também tem a ver com uma certa sensação de impunidade. Então, assim, não vai dar em nada. Porque tudo isso é prova, numa questão de julgamento, né? Isso são provas que falarão contra esses agressores. Mas como eu acho que tudo acaba em impunidade, então eu vou gravar, porque mais vale eu ter sucesso, espetacularizar o que eu estou fazendo, do que ficar preocupado com alguma punição que venha depois. É isso, você falou da imagem, né? Da imagem da sociedade do espetáculo. Você vira, né, centro na sociedade do espetáculo quando você consegue uma imagem que repercute. Então, tem a sensação de poder que isso dá, o engajamento, é monetizado, inclusive. Muitas vezes associado à questão da impunidade, ou não perceber como impunidade. Por isso que eu, logo de cara, joguei com a questão de justiça, de vingança, né? De um outro crime, porque também muitas vezes vem com discurso de justiça. Lembra aquele rapaz que teve a testa tatuada, sou ladrão e vacilão, né? Aquilo foi divulgado pelas pessoas que fizeram, né? E muito aplaudido. Não teve um rechaço, né? Ele foi muito aplaudido. Bem, assim, para a gente finalizar, queria fazer uma última pergunta. De 0 a 10, pergunta difícil, quantificar sempre é um problema, mas de 0 a 10, o quanto você acha que essas realidades, assim, que Black Mirror traz pra gente, são reais ou podem se tornar reais? Acho quantificar é muito difícil, mas acho que tem coisa que está tão próxima, né? Tô lembrando flashes aqui, essa questão da memória, como a gente busca isso por meio de pílulas, de tratamentos, né? Tantos tratamentos alternativos, algumas coisas muito duvidosas que a gente busca, né? Eu não sei, um 8. Eu fico lembrando dos Jacksons, quando a gente era criança, sabe? Que aquilo parecia que, nossa, que mundo é esse que nunca vai acontecer? Nossa, imagina um robozinho varrendo a casa. Olha, né? Tinha aquela robozinha que varria. Isso que a gente estuda aqui dentro da academia, né? A gente conseguir levar como provocação, como reflexão. E eu detesto quando a gente demoniza a tecnologia, sabe? Como se o problema fosse a técnica.
A questão é como nós usamos a técnica, porque sem sombra de dúvidas a gente podia estar tendo usos muito mais interessantes do que nós fazemos, né? Como em alguns espaços nós temos. Então, que bom que a gente tem esse espaço de poder estar discutindo e que a gente possa provocar ainda outras reflexões e, sim, continuar desenvolvendo tecnologia, permitindo que elas façam parte da nossa vida e quase acopladas como uma continuidade dos nossos corpos, mas com melhores usos do que a gente vem fazendo. Ah, com certeza. Eu também penso, estou alinhadíssima aí com você. Eu acho que, gente, pelo menos quem ficou com a gente até o final desse episódio do Séries que Ensinam, está saindo minimamente reflexivo daqui desse papo, pensando. Se vocês não viram especificamente White Bear, Urso Branco, vejam. É bem fácil encontrar, inclusive na internet. Então, assim, vale muito a pena. E tentar sempre desenvolver, como a professora falou, esse olhar crítico, né? Em torno do que das narrativas que Black Mirror traz pra gente, porque com certeza, principalmente se você é aluno dos cursos de psicologia, de ciências sociais, de comunicação, né, das ciências humanas e sociais, você vai sempre encontrar algum link, alguma ligação com algum autor que já passou pelas suas aulas, eu tenho certeza disso. Aproveito aqui para reforçar o pedido, gente. Olha, curte aqui o canal da TV UCP, escreva nos comentários o que você achou sobre o papo que a gente teve hoje. Se você tiver qualquer pergunta sobre o tema, qualquer dúvida, também registre a sua pergunta. A gente está sempre atento aqui aos comentários, a gente encaminha para a professora Cristiane para ela responder, dar algum feedback se for uma pergunta. E, principalmente, se você quer que a gente fale sobre alguma série relacionada a algum conteúdo específico dos nossos cursos na UCP, é só deixar a sugestão aqui no campo dos comentários, tá bom? Façam isso, a gente está contando com vocês aí para que os nossos episódios sejam de sucesso, ok? Professora, muito obrigado pelo tempo, pela disposição, pelos ensinamentos. Espero que a gente possa voltar, de repente, em junho, quando tiver um novo episódio, a gente marca um novo encontro aqui na TV UCP para conversar sobre esse lançamento. Mas obrigada desde já. Será ótimo. Ansiosa para sair uns novos episódios, pensar em outros temas, as discussões que a gente pode ter. Vai ser ótimo estar aqui com você de novo, podendo conversar sobre a série, né, a formação aqui na universidade, como a gente pode também levar esse conhecimento para fora. Muito obrigada pelo convite, Raquel, pela oportunidade de estar aqui dividindo espaço contigo. Sensacional. Um beijo, gente. Até o próximo episódio. Fiquem bem.